Boa tarde a todas e todos, muito bem-vindos aqui à nossa programação do nosso 25º Congresso. Dando sequência, portanto, teremos agora o segundo painel, cujo tema é o meio ambiente de trabalho e as novas tecnologias, responsabilidades. Para coordenar os trabalhos, Sua Excelência, a desembargadora do TRT de Campinas, doutora Herodite Ribeiro dos Santos, que assume a palavra. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui à frente desse painel. Eu quero agradecer primeiramente à doutora Ana Paula Pellegrina Lockman pelo convite. A senhora foi corajosa, porque é a primeira vez que eu fico diante de um público tão grande e seleto. Vou dar o meu melhor, doutora, prometo. E eu quero parabenizá-la, quero parabenizar o TRT, seu nome, e a escola, pelo congresso, que é um sucesso, como sempre. E participar agora desse 25ª edição é um privilégio, é uma honra. Muito obrigada. Eu vou fazer a minha auto-apresentação. E o meu nome é Herodite Ribeiro dos Santos, mulher. Tenho cabelos e olhos castanhos, trajo um vestido preto, sapatos pretos. Tenho 63 anos. Vamos, então, ao painel. O tema, quando a doutora Ana Paula me falou sobre o tema, o meio ambiente de trabalho e as novas tecnologias, responsabilidades, automaticamente me veio à memória toda a minha trajetória na Justiça, que começou aos 19 anos, e a gente tinha o quê? Uma máquina de escrever manual. Depois teve a máquina elétrica, depois computador. Depois o processo de físico tornou-se eletrônico, veio a pandemia e nós tivemos o teletrabalho mais presente, e agora tem a inteligência artificial. E sobre toda essa evolução tecnológica e tudo isso, como impacta na vida no ambiente de trabalho, nós vamos ter o prazer de ouvir o professor Celso e a desembargadora Tereza. Antes, porém, eu preciso ler o currículo de cada um. Vou ler primeiramente o do Dr. Celso, que é a primeira fala. O professor Dr. Celso Antônio Pacheco Fiorilo. Ele é advogado militante, consultor jurídico e parecerista no âmbito do direito empresarial ambiental, com milhares de citações, conforme apontado pelo Google Acadêmico, Scholar Google, tendo publicado até o momento mais de 180 artigos, bem como mais de 40 livros no Brasil e na Europa, com destaque para a clássica obra Curso de Direito Ambiental Brasileiro. O jurista e doutrinador Celso Fiorilo é o primeiro professor livre-docente em Direito Ambiental do Brasil, sendo também doutor e mestre em Direito das Relações Sociais. É professor da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, Amazônia Legal, Brasil. É diretor acadêmico do Congresso Direito Ambiental Contemporâneo, Espanha, Brasil, Universidade de Salamanca, Espanha. E professor convidado da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar, Portugal. É professor permanente e pesquisador dos programas de doutorado, mestrado, em Direito Empresarial da Uninove, Brasil. Farei a leitura agora do currículo da nossa querida desembargadora Tereza Geminiani. A doutora Tereza é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Tem curso de extensão sobre Economia Social do Trabalho na Faculdade de Economia da Unicamp. Especialista em Direito do Trabalho, pós-graduação lato sensu, pela Universidade Católica de São Paulo, doutora em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pós-graduação, stricto sensu, pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos, da Faculdade da Universidade de Coimbra, Portugal, com a tese Os Efeitos da Revolução Digital no Direito Coletivo do Trabalho, 2023, auditora integrante do Centro de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra, Portugal, membro da ABDT, Academia Brasileira de Direito do Trabalho, cadeira 70, tutora, conteudista e professora nos cursos de formação e aperfeiçoamento para juízes e desembargadores do trabalho,
ministrados pela ENAMAT/TST, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Nomeada pelo TST, atuou como membro integrante da Comissão Executiva do primeiro Concurso Nacional de Ingresso da Magistratura do Trabalho, 2017-2018, membro do Instituto Latino-Americano de Direito do Trabalho e Seguridade Social. E aí ela deixou aqui o item que fala inglês, que eu não sei falar inglês, Tereza. Vou tentar. Participante do International, é isso? Labor and Employment, é isso? Relation, não sei falar. Association. É muito chique essa minha colega. E vamos ver aqui. Também é coordenadora do Comitê Científico de Assessoramento e Pesquisa da ENAMAT, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, indicada pela ENAMAT/TST como jurista trabalhista para integrar o Repositório Nacional de Mulheres Juristas do CNJ, instituído como Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário, 2021. Autora de vários artigos jurídicos publicados em revistas especializadas. E aí tem um pedido especial dela aqui, que me pediu para dizer que ela é autora de obras literárias e artigos jurídicos com quê? Não entendi a letra. Com publicação em revistas especializadas. Eu já tinha lido essa parte. Vai ter a 4ª edição agora dessa revista. Ela pediu para divulgar. Sobre a lei dos motoristas. Esse é o currículo que ela pediu para fazer uma propagandazinha dessa... Bom, sem mais delongas, vamos passar a palavra para o doutor Celso. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, fazer um agradecimento sincero, não é agradecimento formal, um agradecimento real pela oportunidade de retornar aqui ao tribunal uma vez mais para participar de um evento que hoje é um evento fundamental, nacional, sob o ponto de vista desse contato entre advogados, integrantes da magistratura, integrantes do Ministério Público e estudantes, exatamente no sentido de destacar temas de relevância para a economia brasileira, né, e exatamente em um momento que o Brasil passa, que é um momento dificílimo. No final, eu devo apontar alguns problemas que nós já estamos tendo e vamos ter, principalmente porque o tema que me foi atribuído diz respeito ao meio ambiente do trabalho, às novas tecnologias, mas é principalmente um tema vinculado àquilo que é central para a atividade empresarial, que diz respeito às responsabilidades. E, portanto, dentro desta perspectiva das responsabilidades, é que eu queria, como dizia, agradecer sinceramente à presidente, a desembargadora Ana Paula Lockham, a oportunidade de retornar aqui, registrar o prazer de estar ao lado da desembargadora Ribeiro dos Santos e da minha queridíssima professora, desembargadora Tereza Aparecida Asta Geminiani, porque é uma oportunidade, enfim, de a gente trazer algumas contribuições sob o ponto de vista, então, da análise de temas de absoluta atualidade na economia, que, por óbvio, refletem na realidade do mundo do trabalho. E, portanto, ao apontar essa realidade do mundo de trabalho, eu peço, inclusive, licença às desembargadoras e peço licença à presidente, que inclusive, está se cerimoniando aí todos os aspectos da desembargadora Ana Paula, no sentido de ir um pouquinho além para o tema, que é o tema desse congresso, que é um congresso que diz para onde caminha o direito do trabalho no século XXI. E o que eu vou desenvolver aqui é exatamente em que medida o trabalho como fator de produção já está caminhando. E destaco desde logo que nos 3 aspectos da minha intervenção, apontar em que medida 2 temas centrais para a minha intervenção, que envolve responsabilidade normativa e responsabilidade que diz respeito ao dever das empresas em geral, tanto para o conteúdo constitucional do que é o meio ambiente do trabalho, que é a saúde, como em decorrência do conteúdo que envolve as novas tecnologias, que é a informação. Portanto, é a discussão da saúde e da informação como commodities,
sob o ponto de vista de uma perspectiva, inclusive, que envolve uma economia gigantesca, mundial, e que está passando aí por um processo de profunda ruptura. E faço isso, inclusive, sob o ponto de vista até da minha participação como advogado de empresas transnacionais, que há muito tempo eu atuo, tanto empresas transnacionais da Ásia como da América, e que já estão, então, sofrendo esse impacto a partir de uma iniciativa unilateral feita pela principal potência econômica do mundo, e local onde as principais transnacionais de tecnologia têm sua sede ao lado da China, a partir, então, desse tema que envolve, no plano normativo, a ideia da legalidade. E quero deixar todos aqui absolutamente tranquilos, porque o Brasil passa hoje por momentos, vamos dizer assim, esquisitos, sob a ótica da aplicação do princípio da legalidade, se questiona até a justiça do trabalho, e o que eu vou fazer aqui é uma intervenção rigorosamente vinculada ao que determina o artigo 5º da nossa lei maior. Portanto, é uma intervenção que vai apontar critérios de responsabilidade sob a ótica do que é no plano constitucional a saúde como tema central do meio ambiente do trabalho, e principalmente essa novidade, que é uma novidade interessante, que diz respeito então ao uso da informação como uma commodity destinada a viabilizar hoje as grandes fortunas do mundo. E, portanto, hoje os principais setores econômicos do mundo não são mais os do petróleo, foram superados pelas empresas, tanto nos Estados Unidos como na China, que diz respeito a essa tecnologia. Então, esse já estou fazendo, em certa medida, um resumo aí, dentro dos 25 minutos, na verdade, tenho mais um pouquinho, porque é 40 minutos que me restam, por isso que eu pedi para não passar adiante daquilo que diz respeito. Mas quero fazer isso observando algo que eu acho central, sob o ponto de vista do que é a economia do Estado de São Paulo e do que é a importância do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sob o ponto de vista, então, destes conflitos de interesses que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região faz a gestão, a partir de um Estado que corresponde a um terço do PIB do país. O Brasil hoje tem um PIB de 2 trilhões, comparado com a China é 20 trilhões, Estados Unidos é 30 trilhões, mas é a 10ª economia do mundo, e, portanto, no Brasil a questão de faltar dinheiro não é muito caso. É um país onde há uma economia forte, e é claro que, sob a ótica de uma economia forte, os conflitos de interesse necessariamente têm que ser objeto de gestão por parte de uma justiça que constitucionalmente se entendeu por bem estabelecer um aspecto de especialização. E portanto, nós estamos aqui em Campinas, e num espaço territorial que é da jurisdição da 15ª Região, que envolve exatamente cidades como Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, mesmo cidades outras que não tenham tanto polo de tecnologia, mas, enfim, cidades importantíssimas, que contribuem para que o Estado de São Paulo continue sendo um terço do PIB do país. E que, portanto, falar da economia, de falar de trabalho como fator de produção, e não simplesmente um trabalho condicionado à relação jurídica movida pela CLT, não vou falar nada de CLT. Tudo que eu disser aqui diz respeito ao trabalho como fator de produção e a sua tutela no âmbito constitucional. Mas ele passa por essa gestão que é feita pelo nosso Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e que, aliás, é um tribunal, e aqui a matéria do G1, pedi até a presidente, é do G1, tá? Não sou eu que estou dizendo, sabe que imprensa a gente tem que tomar cuidado. Mas, enfim, uma matéria do G1 que aponta, então, que em 2024 esse tribunal alcançou o recorde de valores pagos em soluções de processo. Mas o dado que nos interessa, desembargador, é que é um tribunal que usa bastante inteligência artificial, que, aliás, vai ser um tema específico que o meu querido colega professor vai abordar após, e que eu vou falar sobre a ótica da economia digital. De maneira que é nesse contexto de um espaço territorial e econômico fundamental para a economia brasileira, que é a 10ª do PIB, que a gente vai, então, abordar, sob o ponto de vista desse pequeno prefácio que eu estou fazendo aqui, que envolve, então, a questão do meio ambiente, do trabalho, das novas tecnologias, e apontar, então,
em que medida estas duas situações de gestão econômica, tanto da saúde como da informação, apontam responsabilidades por parte das empresas, porque são estas empresas que, através do uso do trabalho humano, geram aí os diferentes conflitos de interesse que há necessidade de uma intervenção por parte do nosso Poder Judiciário. De maneira que eu vou fazer uma abordagem fundamentalmente destinada a apontar alguns cuidados e algumas novidades que as empresas que atuam no mundo da economia já têm que prestar atenção. Então, já não é para o futuro, é para agora. E aí, usando o caput do artigo 225 da Constituição Federal, que diz respeito à tutela constitucional do que é meio ambiente, que daqui a pouquinho eu vou abordar, e não vou abordar nada sobre flora e fauna, mas vou abordar sobre o meio ambiente digital, sobre o meio ambiente do trabalho, mas é nesse dispositivo que fica clara a ideia que se trata de uma relação constitucional para as presentes e futuras gerações. E que, portanto, toda e qualquer atividade econômica no Brasil hoje e amanhã, com ou sem intervenção de um governo mais ou menos hostil, que é o que está acontecendo nos dias de hoje, é algo que a gente tem que saber lidar com serenidade, com calma, mas sempre através da legalidade constitucional, porque é a legalidade constitucional que condiciona a participação de empresas transnacionais para a injeção de dinheiro no país. Portanto, legalidade não é só uma questão jurídica, é uma questão fundamental para que as empresas que têm interesse em lucrar no Brasil, e o lucro é um direito constitucional garantido pela nossa lei maior, é algo que tem que ser claramente indicado a partir de uma perspectiva que coloque de lado qualquer ativismo judicial. Portanto, através do princípio claro, inequívoco, didático da legalidade, que as empresas, então, adotam a sua injeção de capital, que é utilíssima, importantíssima para a realidade brasileira, não só no que diz respeito ao interesse do Estado, que vive disso, que arrecada a condição tributária a partir dessa perspectiva, mas principalmente para aqueles que são os destinatários da norma constitucional. É sempre bom relembrar, principalmente num congresso dessa envergadura, que é a pessoa humana. Portanto, é relevantíssimo destacar que a dignidade da pessoa humana é um critério interpretativo de direito positivo, que consta de maneira clara e inequívoca no artigo 1º da Constituição Federal, portanto, como princípio fundamental que vai orientar todos os ramos de direito positivo, traz absoluta clareza a imposição do artigo 1º, inciso 3º, mas principalmente para um tema que, não sei por que cargas d'água tem sido esquecido, de que a dignidade da pessoa humana é exatamente o fator que orienta a ordem econômica constitucional. Portanto, toda e qualquer atividade que envolva economia, nela incluída as atividades laborais, e qualquer que seja a visão, a interpretação, a elaboração doutrinária do que venha a ser trabalho ou emprego, não importa. Ela está necessariamente gerenciada em decorrência do que diz o artigo 170, que é claríssimo, que é didático, ao estabelecer que a ordem econômica, portanto, produtos e serviços da República Federativa no Brasil são organizados a partir da valorização do trabalho humano e da ordem jurídica do capitalismo. Vejo, portanto, que digital ou não, humano ou não, continua o regramento imposto pela Constituição Federal, onde se estabelece a ideia, que é a ideia central, da pessoa humana, como alguém que necessariamente deve ser protegido em face da nossa lei em vigor, gostando ou não gostando. Tendo visão ideológica A, B, C ou D, não importa. Disse e reafirmo que tudo que eu estou elaborando aqui tem como substrato estrutural o que diz o 5º e 2º da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, a não ser em virtude de lei. Portanto, é esse critério que vai nortear a intervenção das atividades econômicas no país. Então, esse é um primeiro ponto que tem que ficar bem marcado, e repriso e vou adiante, a saber, primeiro deles, nós vamos tratar tanto do meio ambiente chamado digital, que é a razão de ser da aplicação dos deveres constitucionais e, portanto, das responsabilidades constitucionais, com base num fundamento que é imperativo, que, como dizia, é direcionado não só por um princípio geral, mas um princípio específico da economia capitalista em vigor no Brasil desde 88, como toda e qualquer matéria que envolva produtos e serviços e a sua gestão,
tem como critério direcionado pela Carta Magna a pessoa humana. Daí, portanto, nós não vivemos num país de 200 milhões de empreendedores. Isso aí só em Nárnia. Nós vivemos num país onde pode haver empreendedor, mas, obviamente, a maioria esmagadora, até por um critério científico, será de pessoas que necessitam da intervenção de regulação estatal, sob o ponto de vista de que possa exercer a sua atividade em proveito da sua saúde, em proveito dos seus direitos fundamentais. Então, aqui, com todas as vênias, inclusive de parte do nosso Supremo Tribunal, não é verdade que o Brasil é uma economia desregulada. O Brasil é um país de economia rigorosamente balizada por critérios em que o Estado participa de tudo, e não só no campo estrito do trabalho, mas no campo estrito da regulação da economia, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, esse, vamos dizer assim, é uma primeira parte do prefácio do que eu pretendia conversar com as senhoras e senhores. O segundo, que diz respeito, então, àquela que é a novidade, de uma economia que não é uma economia baseada nos fatores de produção tradicionalmente conhecidos. Quais são os fatores de produção tradicionalmente conhecidos? Desde Adam Smith, passando por Marx, passando por Keynes, passando por Hayek, enfim. Toda a geração de brilhantes economistas construiu a ideia dos fatores de produção, que é o que condiciona todas as economias do mundo. Inclusive, a mais importante economia capitalista dos dias de hoje, que é a China, que advoga o multilateralismo. Então, a gente passa por um momento curioso que os Estados Unidos da América adota uma política muito mais da esquerda do que a direita, porque é de controle, é de tarifação, tudo aquilo que os chamados economistas de esquerda sempre defenderam e estabeleceram como um critério fundamental, né? E a China, já há alguns anos, estabelece uma ideia de multilateralismo, no sentido de capital aberto, né? O que ocasiona, inclusive, essa guerra entre Estados Unidos e China, e Brasil enfiado no meio de laranja, desembargadora, né? Quer dizer, enfiado ali como se fosse alguém fundamental nesse regime de PIB, um com 30 trilhões e outro com 20 trilhões. Mas o que é interessante para o mundo laboral e para o mundo da economia? É relembrar, como eu dizia, que dentro dos fatores de produção tradicionalmente concebidos, primeiro aquela ideia antiga, quando a gente falava de terra, trabalho e capital, né, e que terra hoje não é mais um modo de produção, mas sim os chamados bens ambientais, os bens de uso comum, que são objeto de gestão a partir do que significa modo de produção no mundo. E notem, é deste trabalho que eu vou falar, e, portanto, do trabalho como fator de produção, o trabalho no tempo despendido na produção destinado a viabilizar produtos e serviços. E, portanto, dentro desta perspectiva, que é de índole constitucional e não infraconstitucional, e de a gente ter sempre, no Brasil e no mundo, modos de produção que condicionam, então, sempre o capital, sempre o trabalho e sempre o uso dos bens ambientais essenciais para a elaboração de qualquer produto e serviço, né, que eu entro no segundo dos temas, que merece uma análise acerca dos deveres que são impostos, que trata da chamada economia digital. E, em breve resumo, até porque esse tema vai se desdobrar mais adiante, o entendimento da economia digital parte de pelo menos 7 pressupostos assim, que são fáceis da gente guardar, que seriam até didáticos, do ponto de vista da profunda modificação existente no mundo das chamadas Big Techs, que controlam em todo o mundo o direito de informar e ser informado, a respeito de verdade e de mentira, não importa, mas de informar e ser informado. E o primeiro deles, dentre esses 7, mas são 7, e aí, rapidamente mencionado, a inteligência artificial, né, que diz respeito aí a algo que não é novidade alguma, ela existe há 60 anos, né, e, portanto, a inteligência artificial hoje ganhou fôlego, ganhou força, principalmente por conta desses aparelhinhos aqui, ó. Você tem a possibilidade de utilizar a inteligência artificial de modo rápido, através da chamada hiperconectividade. Mas quero lembrar a todos que há 60 anos existe inteligência artificial. Aliás, desembargadora, há pelo menos 30 anos eu jogo xadrez do computador, perco há 30 anos do computador a inteligência artificial. Então, dizer que é uma enorme novidade a inteligência artificial é não conhecer como que os institutos de pesquisa norte-americanos vêm utilizando a inteligência artificial, mas lembrando sempre que o tema da inteligência artificial, que vai ser aprofundado aqui, nada mais é do que uma ferramenta que a pessoa humana usa
em proveito de uma melhor gestão e elaboração de produtos e serviços. Ela não vai dominar a pessoa humana. Ela não é algo avassalador. Ela é controlada dolosamente por pessoas. E, portanto, a inteligência artificial, uma das primeiras características da economia digital, somada a essa possibilidade que chamamos do Big Data, que envolve informações, as mais variadas, para exatamente direcionar ao consumidor, direcionar aos seus alvos os produtos e serviços que ela nota que a pessoa tem interesse. Então, discutir no século XXI no Brasil direito à intimidade e à vida privada é algo um pouco patético. Nenhum de nós tem mais intimidade e vida privada. Basta que as senhoras e senhores procurem, por exemplo, tapete ou geladeira, será inundado por informações de tapete e geladeira. De maneira que esse sistema de controle digital a respeito do que a pessoa tem interesse ou não é realizado pela Big Data, que direciona a publicidade, e a isso somado uma rede de suprimentos que não é mais corpórea, é incorpóreo. É uma rede digital. E, a partir daí, em decorrência daquela, que aí sim, para que eu possa ir adiante, que envolve a principal característica da economia digital, que é a hiperconectividade, a rapidez. E, portanto, produtos e serviços que eram fornecidos, produtos e serviços que eram desenvolvidos, hoje, através da hiperconectividade, alcançaram o seu grau máximo, principalmente pela essa tecnologia móvel, que todos nós temos. E que mesmo o Brasil sendo um país que ainda não é desenvolvido, a maioria esmagadora da população está inserida a partir desse critério da tecnologia móvel. E, portanto, é uma tecnologia que, a partir dos chamados algoritmos, famosos algoritmos, que nada mais são do que linhas de código que alimentam os serviços digitais e que são programados por pessoas humanas. Então, aqui me permitam, já desde logo, nos 20 minutos que eu ainda tenho, dizer algo muito claro. Não adianta xingar, falar mal de ministro do Supremo. Inclusive a respeito da responsabilidade objetiva das empresas de tecnologia, que, aliás, eu defendo há 10 anos. Quer dizer, é claro que toda e qualquer matéria que envolva a comunicação através de critério de logaritmo é dolosa, tem uma finalidade clara. Até porque as empresas pretendem ter um lucro. Em que área? Em todas, lícita e ilícita, do bem e do mal. O famoso brocardo de direito romano, o dinheiro não tem cheiro. E, portanto, nenhuma dúvida que esse pseudo-debate a respeito das redes digitais, de liberdade de expressão, nada mais é do que uma discussão a respeito da liberdade de lucro acerca dessas multinacionais que controlam, então, o meio ambiente digital. Então, esse é um aspecto que tem que ficar muito claro, porque logo mais ao final, se ficar definidas as responsabilidades, não restará dúvida alguma a respeito da responsabilidade das empresas nesse sentido, em todas as órbitas e em todos os setores. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria deixar bem destacado. E, para deixar bem destacado, do seu ponto de vista até interpretativo, lembrar que esse termo do meio ambiente digital, construído doutrinariamente já há muito tempo, acabou sendo assimilado pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, na DPF 857, que teve como relator o ministro André Mendonça, que é a vida acadêmica, desembargadora, que é até professor, colega nosso lá no doutorado, e a gente vai trocando ideia, as coisas vão se desenvolvendo, apontou a existência do conceito do meio ambiente digital, e aí são as palavras do Supremo, aliás, do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, um conceito que envolve uma dimensão que surge como desdobramento do que é o meio ambiente cultural e a intersecção com o direito da comunicação social. E que, portanto, é a relação jurídica que envolve o espaço digital ou o ciberespaço. E, portanto, esse conceito de meio ambiente digital e da informação como insumo, da informação como commodity, fez, inclusive, com que o voto que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal, nesse caso recentíssimo do Marco Civil da Internet, que foi o voto do relator do ministro Dias Toffoli, quando, então, o próprio ministro reconhece a existência do tema à luz do denominado meio ambiente digital. Então, aqui o que eu já estou destacando, apontando e estou evidenciando, é que não se trata de um posicionamento, até então, único e exclusivamente doutrinário, mas é um posicionamento doutrinário
já abraçado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Agora, aqui o que importa, e vocês vão ver, é a correlação que eu vou fazer entre meio ambiente de trabalho e meio ambiente digital, é que qualquer que seja a percepção a respeito do tema e suas responsabilidades, ele é regulado pelo direito ambiental constitucional. Vejam, portanto, que não tem nada a ver com o CLT. Ele tem a ver com regras de deveres e direitos diretamente derivadas da Carta Magna, e que no plano infraconstitucional são objeto de atuação exatamente de uma norma jurídica conhecidíssima do mundo do trabalho, que é a 6938 de 81, da Política Nacional do Meio Ambiente. As ações civis públicas que costumeiramente o Ministério Público do Trabalho movimenta para o tema que envolve a saúde ambiental. Ora, o que há em comum entre um e outro tema é que tanto a saúde como insumo, como a informação, são regulados pelo direito ambiental constitucional. E, na medida em que são regulados pelo direito ambiental constitucional, condicionam os deveres das empresas a respeito dessa matéria. Então, isso que é um tema que aponta, inclusive, a maneira pela qual o chamado direito do trabalho se hipertrofiou. E, portanto, se hipertrofiou no sentido de admitir, e, portanto, passar a gestão de uma série de conflitos de interesse, que, por óbvio, não se reduzem tão somente a uma análise infraconstitucional, né, reduzida às regras da CLT dos anos 40. Então, dito isso, qual é o ponto? É observar que, exatamente nessa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal definiu, na ação direta de inconstitucionalidade 3540, dois aspectos que nos interessam, e principalmente para quem advoga para as empresas. Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a atividade econômica, qualquer que seja ela, do mundo real, do mundo digital, da commodity corpórea ou incorpórea, diz o Supremo, toda e qualquer atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. E, portanto, o Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, mas bem parecido com a China, incorporou no plano constitucional de defesa do meio ambiente, não tão somente num sentido bucólico, não tão somente num sentido verde, mas incorporou o plano constitucional à defesa do meio ambiente através de uma interpretação dada por esta mesma visão do Supremo Tribunal Federal, e note, eu estou falando de uma matéria julgada já há muitos anos, a D 3540, ela já tem aí mais de 20 anos, que não só estabelece condicionantes para a economia, e, portanto, condicionantes para a atividade empresarial na defesa do meio ambiente, como explica o que é meio ambiente. E, portanto, ao explicar o que é meio ambiente, o que ela diz? Que o conceito de meio ambiente é amplo abrangente e abrange não só, como diz o texto, a noção de meio ambiente natural, que é a mais famosa, é a mais, vamos dizer assim, pueril, né? Que é a pauta COP, é a pauta verde, é a pauta Rede Globo de ser, né? É a pauta de um mundo de sustentabilidade que todo mundo usa e não tem a menor ideia do que é o tema, né? Hoje em dia, desembargadores, se quer dizer algo agradável, basta dizer, fala, a senhora é muito sustentável, né? Então, ninguém ficará ofendido. Se fala, como é que está em casa, o casamento está sustentável, você está bem, né? Ninguém vai falar, olha, ele está mal de vida, porque ser sustentável é ser do bem, né? Agora, o que é sustentabilidade? Cada um adota um tema da comunicação social, né? Esquecendo que o tema da sustentabilidade foi condicionado pelo relatório Brundtland, que tem clareza na sua especificação. Mas, para o tema que nos interessa, e já me aproximando dos 10 minutos que faltam, o que é importante que as senhoras e senhores observem? Que, ao traduzir a regulação dessa matéria, repito, insisto, saúde e, principalmente, informação, o Supremo amplia o conceito para o meio ambiente cultural e para o chamado meio ambiente laboral, nele incluída a saúde como um todo. Aí entramos num tema que é de amplo domínio dos profissionais aqui da área, porque a saúde ambiental e meio ambiente do trabalho é algo que já é corriqueiro no dia a dia do profissional da área. Basta lembrar que o próprio conceito de meio ambiente do trabalho, e eu, com muita honra, ajudei muito a conceituar o que é meio ambiente do trabalho. A gente faz um levantamento dos conceitos feitos pelas várias turmas, né, do próprio TST, sob o ponto de vista do Tribunal Pleno, da 7ª turma, da 6ª turma,
da 8ª turma, da 3ª turma, da 1ª turma, da 2ª turma, né, que adotam de forma uniforme o conceito, né, de que meio ambiente do trabalho é o local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais relacionadas à sua saúde. Portanto, o que se tutela e, ao mesmo tempo, o que se protege e, ao mesmo tempo, o que se aponta o dever para a atividade empresarial é a saúde. E o que é saúde, diz a Constituição Federal? A saúde é um tema ambiental. Então, dito isso, vamos para os 10 minutos finais, que é da conclusão. Ora, está muito clara a ideia, do ponto de vista da perspectiva constitucional, né, que o tema da responsabilidade em matéria de novas tecnologias e em matéria de meio ambiente do trabalho, em outras palavras, de que os deveres inerentes ao uso na ordem econômica do capitalismo, tanto da informação como da saúde, segue regras de direito ambiental, né, qual é o cuidado que as empresas devem ter, né, e por isso que eu disse que eu ia me atrever, não é para o futuro, é para agora. É imediatamente, já está acontecendo, com reflexos em todo o país. Em primeiro lugar, reconhecer que é a Constituição Federal que estabelece alguns princípios destinados a orientar tanto a informação como a saúde, como temas vinculados aos chamados bens ambientais. Então, pela ordem, o primeiro deles, o dever de prevenção. E notem, portanto, que esse tema é particularmente saboroso no plano da informação, porque muitas vezes algumas pessoas podem confundir prevenção em matéria de informação como censura, que é o que está na ordem do dia. Mas o que eu quero dizer, senhoras e senhores, é que a Constituição já tem o tema regulado. Porque num sistema constitucional de dignidade da pessoa humana, é vedada a comunicação social fazer o que bem entende. É vedado, sempre foi, desde 88. Ninguém pode adotar práticas contrárias à honra, à imagem, aos interesses da criança, do adolescente, da terceira idade. Isso está dito na Constituição Federal. Querem discutir o quê? Regra infraconstitucional para quem? Já está claro. Sempre que houver, através do uso da informação em proveito do lucro, a violação de qualquer dispositivo que contrarie o conteúdo do artigo 1º ou 3º da Constituição Federal, cabe indenização. Aliás, é isso que sempre disse o Marco Civil da Internet, corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, né? E aí, portanto, e conversava com o desembargador Jordani antes de a gente vir para cá, né, um princípio de direito ambiental que é o do poluidor-pagador. Então, qual é a ideia do princípio poluidor-pagador? Que quem usa um bem ambiental em proveito do lucro e ocasiona dano, paga. Isso vale para a matéria de saúde, isso vale para a matéria de informação, isso vale para qualquer tema, objeto de articulação e balizamento do meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Então, esse é um primeiro aspecto importante sob a ótica da repressão. Mas lembra a todos que o aspecto que interessa para as empresas e mesmo para a cidadania não é a repressão, é a prevenção. E aqui lembro que no mundo laboral, já há bastante tempo, né, as normas regulamentadoras já diziam isso e dizem isso. E aí vejo que é interessante, a CLT que tantos combatem sem conhecer, a CLT que tanta gente fala mal sem sequer ter lido quaisquer dos seus dispositivos, mas a ideia está claramente definida. Quer dizer, a maneira pela qual se assegura o desenvolvimento da atividade econômica com o lucro não é com repressão, é com prevenção, né? E acabou de ser aprovada uma regra infraconstitucional da chamada Lei do Licenciamento, que não é geral. Ela é intitulada Lei Geral, mas ela apenas disciplina o meio ambiente natural. E que, portanto, no mundo da saúde, do meio ambiente do trabalho, do meio ambiente laboral e da comunicação social, continua a ser um critério fundamental para que, de fato, as empresas possam atuar a partir dessa visão de prevenção. Esse é um primeiro ponto que eu quero deixar bem destacado. O segundo ponto é lembrar o seguinte: caso a empresa não observe a prevenção, ela vai ser reprimida por dois aspectos. Primeiro deles, reparação de dano, que não vai ocorrer através de indenização tarifada, que vai ocorrer nos estritos termos do artigo 5º, inciso 5º e 10º da Constituição Federal. Todo e qualquer dano merece direito de resposta proporcional ao agravo sofrido. E, portanto, quando a gente envolve temas articulados em face dos bens ambientais, na fase de execução, nós vamos articular o quantum, né? E que, portanto, o empresário e as empresas e as transnacionais, né, que sempre quando vão atuar
a partir de uma iniciativa de uma gestão em qualquer lugar do Brasil, né, sempre fazem 2 cálculos, desembargadoras. Elas tiram do Word e põem no Excel. Né? Então, põe para saber qual vai ser o custo, qual vai ser a indenização. Antigamente, valia a pena transgredir, porque era indenização tarifada. Com a 6938 de 81, pensa-se 2 vezes. Nós vamos partir para um critério de indenização que vai ser proporcional. Então, vejam, isso porque eu estou tratando de um tema que envolve responsabilidade empresarial a partir de uma perspectiva constitucional, que no plano infraconstitucional, então, aponta esse como sendo um dos critérios que vai adequar a necessária gestão da matéria. Mais 2. O segundo, responsabilidade criminal. Está em pleno vigor a Lei Federal 9605 de 98, que exatamente no sentido de estabelecer a tutela jurídica da poluição, né, e ao condicionar, estabelecer e regrar o que é poluição, dizendo no artigo 54, causar poluição que de qualquer forma e de qualquer natureza, em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, não só se aplica o critério da pena, inclusive com reclusão, e aí se trata do representante, como se aplica o critério geral da Lei 9605, que muitas pessoas desconhecem, que é uma lei que, embora penal, tem como razão de ser, isso é o que diz o artigo 4º, exatamente a possibilidade de ressarcir prejuízo causado ao meio ambiente. Então, nota que interessante, ela cuida de uma evolução do direito criminal econômico, que o resultado prático não é cadeia. O resultado prático é dinheiro, porque é dinheiro que interessa a atividade econômica. Dou exemplo do litígio recentemente ocorrido entre o Elon Musk e um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Como é que eu vou prender o Elon Musk? É a mesma coisa que prender o Putin. Como diz e fala, olha, tem uma ordem internacional, imaginar que alguém, a magistrado chama lá o oficial de justiça, fala, quem está de plantão aí? O Demerval, vem cá. Você vai pegar um avião, desce em Moscou, pega um Uber, vai lá na Praça Vermelha, fala, quem é Putin aí? Fala, está aqui, você está preso, eu vou levar você. Então, essa ineficácia da constrição física é que levou a uma perspectiva de um direito criminal em matéria econômica, nela incluído o direito ambiental, que é de direito econômico, e também apontar no plano da Lei 9605 contrapartida financeira. E, portanto, para resumir e ir para o final, a regra é prevenir. Não havendo prevenção, as empresas são condicionadas a 2 óbices, um na reparação de dano e o outro na reparação criminal. E agora, com uma novidade, e depois me cobrem, isso deve estar sendo gravado, podem me cobrar quando bem entenderem, que foi interiorizado na Constituição Federal a defesa do meio ambiente como critério interpretativo do sistema tributário brasileiro. E, portanto, e comentava com as desembargadoras no intervalo, no meu escritório a gente tem já mais de meio século, mas todas as minhas colegas, os meus colegas de direito tributário, que é o pessoal mais chique, o pessoal lá que anda de azul marinho, as colegas de Chanel, enfim, de muito dinheiro, estão fazendo cursinho para saber o que é direito ambiental. Aquele direito que alguns achavam que era do militante que beijava a baleia, abraçava a árvore, e que agora condiciona todos os princípios constitucionais dos tributos em face do Estado. E que, portanto, o STJ está se organizando, o próprio Supremo, porque, ao estabelecer essa ideia, e já está em vigor a Lei Complementar 214/25, foi criado no artigo 153 um novo inciso, dizendo que compete à União instituir impostos sobre produção, extração, comercialização e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, note, aqui eu estou falando do maior dos maiores instrumentos de violência contra a atividade empresarial, que é o instrumento tributário. E amanhã o presidente da República pode entender por bem fixar um novo tributo em defesa da saúde e baixar por medida provisória. Porque o Supremo Tribunal Federal, contra a unanimidade da doutrina, diz que eu posso legislar em matéria tributária por medida provisória. Aliás, o Supremo Tribunal Federal diz até que matéria tributária não faz coisa julgada, mas isso é um outro debate. Mas o que eu estou apontando às senhoras e aos senhores é que não só esse critério é possível e realizável, como foi recentemente decidido quando do debate do IOF.
que discutiram o tema, se pode ou não pode, e o Supremo disse pode, competência exclusiva do presidente da República, pode baixar o IOF. Ora, se pode o IOF, que é 3 incisos acima, é só baixar 3 incisos abaixo e aplicar, né? Então, senhoras e senhores colegas de empresa, aguardem, porque tributos politicamente corretos, vinculados a um pressuposto da legalidade constitucional, seja em matéria de saúde ou meio ambiente, serão aplicados. Então, vejam, estas perspectivas, e agora concluindo, são perspectivas que eu achei que são interessantes e que começam a ser debatidas em concreto em todos os mundos, e quando eu digo em todos os mundos, em todos os braços de jurisdição. E o que eu quero dizer aqui claramente, que é a justiça do trabalho, a justiça que, desde muito tempo, que tem condições técnicas e tem até um patamar, um patrimônio, eu diria, histórico, para aferir as melhores maneiras de fazer a gestão entre o capital e do trabalho. E que, portanto, o que eu estou afirmando aqui, ao contrário de uma determinada tendência que eu tenho notado, né, por parte de um ativismo judicial inconstitucional, né, de que o mundo do trabalho regulado pela justiça do trabalho não só é relevante, como ele passa principalmente em face do advento dessas novas novidades de implementação dos bens ambientais, a partir da perspectiva aqui mencionada, terão na justiça do trabalho o seu guardião maior, no sentido de que a gente possa ter uma economia forte, em proveito de equilíbrio e voltada à dignidade da pessoa humana. Então, desembargadora, muito obrigado, com o tempo rigorosamente cumprido, eu encerro aqui minha participação. Muito obrigado a todos.